Pronto, agora oficialmente iniciado. Bom dia, pessoal. Todos bem? Espero que tenham deglutido e refletido sobre o que a gente conversou ontem, né? E só para fazer uma breve síntese, né? A gente falou um pouco do como se deu a jornada da sustentabilidade, né, no mundo, né? Que tipo de problemas e que tipo de iniciativas surgiram principalmente desde a Revolução Industrial, né, para a gente entender os problemas que a gente estava causando pelo nosso modo de vida e desenvolver estratégias para começar a reduzir, mitigar esses danos, né, e entender também, né, o tamanho dos impactos. Muito bem. E aí a gente terminou a conversa ontem, né, uma discussão rápida, terminando com os slides sobre a Agenda 2030, uma discussão rápida, né, o estado que a gente se enxerga hoje enquanto caminhada, né, rumo à sustentabilidade, rumo ao desenvolvimento sustentável. E aí eu quero compartilhar com vocês, para fechar essa questão da jornada, os resultados das últimas leituras, né, dos últimos monitoramentos do relatório do ODS, né, do SDG Report, né, que é feito desde 2015, né, desde que foi lançada a Agenda 2030, é feito monitoramento por país, por continente e de maneira global, de cada um dos 17 ODS. Eu acredito que todo mundo esteja a par, né, do que é um ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas não custa repetir que eles têm 169 metas, e essas 169 metas, elas derivam em 200, se eu não me engano, são 248 indicadores. Eu já vi conflito aí desses números. Quem tiver esse número mais preciso, por favor, fica à vontade aí para nos indicar. Mas é por volta, é mais de 240 indicadores, tá? Ou seja, todas esses ODS, eles têm forma de serem checadas, né? E aí vocês imaginam o desafio que é, porque a gente está falando aí de mais de 200 países, né? E tudo depende de, lógico, né? Nada é medido em loco, tudo depende de informação, de dados disponibilizados, né? Dados oficiais disponibilizados e acessíveis, né? Então tem esse trabalho de formiguinha, de coletar esses dados, de organizar essa informação e ver o quanto que essa informação está de acordo com a meta, né? Você tem lá os 17 a 10, você tem um que é bem claro, por exemplo. Dois, os dois primeiros são muito óbvios, né? Tipo, sem pobreza e fome zero. Então, a meta é não ter pobreza e não ter ninguém com fome. É lógico que, né, tem indicadores que conseguem medir isso de maneira mais razoável, que a gente sabe a dificuldade que é, né? E essa direçãozinha das setinhas, né, se ela está na horizontal, né, para a direita, ou se ela está inclinada, né, para cima, para a direita, ou diretamente para cima, né, ou diretamente para baixo, está indicando se está diminuindo em relação às metas, se está estagnado, se está melhorando moderadamente, né, no caso da setinha inclinada em amarelo, e se ela estiver diretamente na vertical, é que o ODS foi atingido, né? Ou está sendo mantido, está no caminho certo. E a bolinha cinza, a gente vê aqui, é que não tem informação, né? Então isso é crítico, né? Então a gente, por exemplo, para esse ODS de redução de desigualdades, não tem dado suficiente para suportar, né? Isso é muito crítico. Apesar de que a gente tem os números aí, né, dos índices de Gini, índice de... Qual que é o outro, gente? Esqueci. O próprio IDH, né? O próprio IDH, ele é um indicador de desigualdade. Mas muito bem, né? Então a gente observa que setinha verde, no mundo, nenhuma, né? Ou seja, não tem nada, estamos em 2025, no ano passado, utilizando dados de 2023, né? Ou seja, até 2023,
nenhum ODS atingido em nível global, né, em nível planetário. Entre eles, quatro têm melhoria moderada, né? A gente vê aqui a questão de energia, a questão de saúde, bem-estar, equidade de gênero e indústria, né? Inovação e infraestrutura. E os outros estão todos estagnados, né? Então, faltando aí os dados são de 2023, né? Então a gente pode contar aí 7, 6 anos, faltando 6 anos para a gente fechar a agenda, ainda tem um desafio razoável, né? E como é que o Brasil está nessa leitura, né? Nesse monitoramento? O Brasil está, né, no ranking de 166 países que provêm dados né, em 52º, né, uma pontuação de 73,78, o spillover score, eu não sei exatamente o que quer dizer. E aqui tem uma distribuição percentual, né, do quanto que quantos dos 17, quantos a gente atingiu ou está no caminho certo, quantos estão nesse progresso limitado, né, ou moderado, e quantos estão piorando, né? Então a gente tem aí pouco mais de pouco mais de 20% piorando, temos aí pouco mais de 20% com, né, progresso limitado e um pouco quase 50% no caminho ou atingido, né? E aí a gente vê aqui, lógico, né, aqui em verde, né, a questão das parcerias e a questão da energia, eles são SDGs que a gente atingiu, né? Embora a setinha indique que a gente ainda tem no caminho, né? Esse daqui seria o 100%, né? E aí a gente tem outros assim que são muito críticos, né? A questão da redução de desigualdades, né? A setinha está verticalmente para baixo, a questão da fome também, né? Isso é muito crítico. E talvez aqui o que nos caiba de maneira mais explícita, né? O ODS 12, a gente tem aqui um progresso limitado, né? Uma melhoria moderada, né? Mas, como você vê assim a caixinha em vermelho, ainda tem desafios maiores, né? Remanescentes, tá? É lógico, né? Mais uma vez, né? A gente estava falando ontem, né? De ligar os pontos, né? Não dá para ver as coisas em separado e achar que está tudo bem, né? A gente tem que é, conectar os pontos, né? E mais para efeitos de discussão de compras públicas, né, que é o nosso objeto aqui de análise, vamos começar a focar aqui no 12, porque o 12 é o que faz menção direta, né, à questão de compras públicas. Então a gente muda aqui da jornada para uma organização sustentável, né? Vamos começar a discutir o que é uma organização sustentável. E o ODS 12 é o consumo e produção responsáveis, né? Ele busca assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis e está baseado em 11 metas, 3 indicadores, dois, uma meta e um respectivo indicador explicitamente relacionado a compras públicas, né? O 12.7, promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais e a forma de medir grau de implementação, né? O indicador de políticas e planos de ação para compras públicas sustentáveis, né? Enfim, é uma forma de medir assim meio, como é que se fala, subjetiva, né? Porque a gente sabe que, só um minutinho, desliga esse alarme. A gente sabe que entre implementar política pública e ela, de fato, promover o propósito, tem um caminho, né? Exemplo disso é a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que previa lá o fim dos lixões, teve que adiar esse fim dos lixões algumas vezes, e aí a gente chegou em 2024, 2025, algumas regiões ainda tem muito mais lixão do que aterro ou outras formas de destinação adequada, né? De resíduos sólidos. Muito bem, mas é isso, né? O plano é esse, a gente conseguir acompanhar o grau de implementação de políticas e planos de ação, né? Isso tem acontecido, né? Se a gente observar
próprio lançamento, né, a promulgação da 14.133 lá em 2021, né, isso é uma comprovação, né, de política pública sendo implementada para promover práticas de compra pública sustentável, para promover o ODS 12. Né? E aí tem as derivações, né? Ontem a gente estava até conversando, né, com a Roberta, com a questão dos diálogos competitivos, né? Que aí vai ser um próximo passo a ser dado à medida que os diálogos competitivos forem regulamentados. E a gente vai tendo mais instrumentos para acompanhar, de fato, o avanço do ODS 12 no Brasil em relação à implementação de políticas públicas e planos de ação para promover compras públicas sustentáveis, né? Muito bem. E aí, como a conversa agora já é focando na perspectiva de organização, de instituição, né, eu trago para vocês aqui uma distinção, né, uma leitura, né, o que é sustentabilidade em uma organização, né? Como é que a gente implementa, como é que a gente percebe, como é que a gente comunica, né? Isso é importante. E tem dois caminhos importantes, né? Quando a gente está falando, inclusive, de instituição pública, que, na verdade, isso vale para qualquer tipo de instituição, né? Porque as instituições, elas têm o porta para dentro, né? O que está acontecendo ali, a interação entre profissionais, entre colaboradores, né? Entre, enfim, o organograma todo, né, da empresa, da instituição, e tem o que ela produz porta para fora, né, o que ela entrega, né, de serviço, de produto, né, de processo. Então, para dentro, né, o que eu estou chamando aqui de práticas sustentáveis internas, né, você vai ter que ter uma equipe preparada, né, então tem que ter engajamento e essa responsabilidade comum, né. Quem tá familiar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma coisa que eu gosto de ressaltar que aconteceu nela, que eu acho super importante de sempre destacar, é a questão da responsabilidade compartilhada, né, que está lá de maneira explícita, a importância da responsabilidade compartilhada ao longo do ciclo de vida, né, do produto. Ou seja, é o que a gente estava conversando ontem, inclusive, né, da distinção entre o planejar, executar. Todo mundo tem que estar ciente do que é responsabilidade, né, nossa e do que é do colega que vem depois da cadeia, né, na sequência da cadeia ou vem antes, né? Ou seja, você tem que saber de que maneira você tem que entregar para o colega, né, no próximo processo e ele tem que Ok, saber também, Google. né, de que forma que ele vai entregar adiante para que a coisa Ok, Google. caminhe corretamente. Mônica? Acho que é só o microfone aberto, né? Bom, e a ideia é essa aqui. Isso vem como? Vem com essa consciência de responsabilidade compartilhada, vem com a promoção de engajamento, né? Então você tem que ter uma cultura organizacional, né, que vai estar orientada para o desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade, ela tem que ser premissa, né? Já não é mais aquela questão acabou, né, o aspecto, né, de novidade, né? Vamos ser sustentáveis a partir de agora. Agora é condição, né? Acho muito difícil hoje você não ter uma conversa em ambiente organizacional que a sustentabilidade não esteja ali permeando, né? Nem que seja, como se fala, incomodando alguém, né? Mas ela está ali, né? Está ali no caminho. E lógico, tem que ter esse transversal, né? E, mais uma vez, aquela outra questão da perspectiva e melhoria contínua, né? Entendendo que todo passo tem que ser muito bem discutido, consensuado e tem que ser entendido que esse passo está sendo dado, ele potencialmente tem trade-offs que tem que ser monitorados para serem remediados, para não, se não gerar problemas maiores do que aquele que você está buscando solucionar. E lógico, comunicação, transparência, né? Isso tem que chegar para todo mundo. Então, isso é o que acontece, né, da porta para dentro da instituição, da organização. Da porta para fora, a gente está falando aqui de produtos e serviços sustentáveis, né? O que que essa instituição, o que essa organização entrega para a sociedade, né? E aí, quando a gente está falando em sustentabilidade, ela tem que se preocupar com produtos que são tanto mais ecoeficientes na produção, isso tem um pouco da parte interna também, lógico, né? Mas também mais duradouros no uso, né?
que vão implicar em menos manutenção, que vão ter maiores potenciais de descarte no final, ou seja, são produtos que a gente consegue descomissionar, né, dependendo do tipo de produto, ou desmontar ele, né, em peças menores, sem muito custo, e isso seguir para outras cadeias, né? E lógico, tem que incorporar o aspecto social aqui também, né? Responsabilidade social, que o produto, né, seja promotor de diversidade, de equidade e de igualdade, né? De inclusão, né? E que sejam promotores de mudança de comportamento, né? Então, é muita carga para um produto, né? Mas também não tem alternativa, né? Se a gente está falando em ser sustentável, é daí para mais, na verdade, né? Talvez eu esteja até resumindo aqui, né? Esse propósito maior aí dos produtos, né? Dos nossos produtos, dos nossos serviços agora, que tem que ser sustentáveis, né? Muito bem. E como é que está acontecendo no governo, nos governos, né? Botei governos no plural, mas vamos falar aqui focando principalmente na administração pública federal brasileira, né? O que que a gente tem? Inclusive coisas que a gente consegue usar como indicadores para a meta lá do ODS 12, né? A gente tem a licitações de contrato administrativo, que eu citei agora há pouco, né, 2021. Consequência disso, a gente tem a Comissão Interministerial de Contratações Públicas e Desenvolvimento Sustentável, né, a CICS. Temos o Plano Diretor de Logística Sustentável também, consequência, né? E temos a A3P, né, a Agenda Ambiental da Administração Pública, que acontece já há alguns anos, né, um pouquinho antes da nova lei eu desliguei aqui, Fabiano. Da nova lei de contratos e administrações. Licitações e contratos administrativos. Muito bem, então todos são ótimos indicadores, né? Temos um rumo a seguir sobre como implementar compras públicas mais sustentáveis, né? E o que nos falta agora é instrumentos para a gente monitorar isso, né? Pensando que de 2021 para cá, né, já se vão seus 4 anos, lógico que teve um período de transição, né, entre 866 e a 1433, né? Mas acredito que já tenhamos alguns exemplos, né, de aplicação da 1433 já amparada com essas máximas, né, essas premissas da 14, da questão de consideração do ciclo de vida do objeto, né, que aparece lá de maneira explícita algumas vezes, enfim, e outras questões relativas, né? Então, no campo das ideias, daquela perspectiva que a gente conversou ontem, né, disso aqui ser muito mais um GT do que um curso, né, já fica aí para a gente ligar as antenas e já pensar esses processos licitatórios que têm acontecido, que têm conseguido incorporar e que têm conseguido fazer um bom relato de como que tem sido isso, né? Isso é importante para a gente conseguir compartilhar depois. Mas muito bem, né? Aí falando um pouquinho, muito rapidamente de cada uma, né? Porque cada uma gera um curso sozinho, né? A licitações de contratos administrativos também, eu acho que não é novidade para ninguém, né? Substitui a 866. Ela tem como um dos princípios do desenvolvimento nacional sustentável, né? Isso está explícito. E ela vai incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos do processo licitatório, considerando todo o ciclo de vida do objeto da licitação, né? Mais uma vez eu falei, isso daí aparece de maneira explícita, se eu não me engano, umas 4 vezes, né? Ao longo do texto da lei. Ano passado, a gente fez um workshop, eu digo a gente, eu, o IBICT e a GIZ, fizemos um workshop sobre a 14.133 e avaliação do ciclo de vida, pensamento do ciclo de vida. Isso, quem tiver interesse, né, tem o vídeo no YouTube do workshop e tem um estudo dedicado para analisar artigo por artigo, inciso por inciso, como os artigos que têm relação com o ciclo de vida estão relacionados, né? Ou se estão relacionados de maneira direta ou indireta, ou seja, são artigos que provocam um estudo de avaliação de ciclo de vida ou que eles podem ser amparados pela perspectiva, pelo pensamento de ciclo de vida, tá? Isso também vai estar disponível muito em breve, tá, né? Tá em processo final de diagramação. Mas, enfim, é só provocar que a gente
conversa. Como é que a gente acompanha isso para ter acesso ao material? Desculpa, não ouvi. Como que a gente acompanha isso para ter acesso ao material, em especial o ciclo de vida, que está em fase de Então, conclusão? a gente Qual? deve soltar nas redes sociais em breve, nessas informações, quando esses produtos estiverem públicos, né? Mas de qualquer forma, você pode me escrever diretamente, tá? Tá bom, Mandar um zap, a forma como você achar melhor e eu posso já te adiantar alguma coisa. Mas perfeito. enfim, na hora do intervalo, se eu lembrar, vou buscar o canal, o link no YouTube do workshop e aí eu compartilho aqui. Estou procurando aqui. Muito bem. É, e aí uma consequência, né, da 14.183, a criação da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, iniciativa extremamente importante. Por quê? Porque ela é transversal, né? Ela junta um monte de gente de várias áreas, né? Para quem não, talvez alguns de vocês conheçam, né? Mas para quem está um pouco mais de tempo no serviço público, talvez tenha conhecido lá para os anos de 2017, 2016, 17, 18, a CISAP, que era a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública. Era Sim, uma coisa parecida com Você conheceu, né, Anderson? eu fiz parte. Ah, que Conheci. bacana. A pena É, que a aí gente não a interagiu na época. SICS veio para, entre aspas, né, substituir Isso, ou e dar continuidade, digamos assim. maravilha. É que a Six ela é mais objetiva, né, na questão de Isso, contratações, a CISAP era um pouco mais ampla, né, exato. mas estava num trabalho bem focado na questão de compras, né? Isso, tanto é que lá na CISAP foi criada uma instrução normativa interessante, Ah, que é a instrução, assim como foi criada, aliás, foram duas. A instrução normativa número um, né, que é tão divulgada, você deve conhecer, que ela é de 2010, vixe, a né? Ela CISAP então é foi mais antiga do que eu imaginava. Essa é uma das primeiras, eu diria que uma das primeiras grandes atuações do governo federal, lá do Ministério, então Ministério do Planejamento, né? Aham, Hoje MGI, digamos assim, separou planejamento e tal, mas a IN1 é uma precursora dessa parte aí de aplicação de sustentabilidade nas compras públicas, né? Aí depois veio a IN2, 2014 também, essa já tratou de forma objetiva, dentro do ciclo de vida, digamos assim, a parte da eficiência energética. Então, contratações de equipamentos, máquinas que sejam consumidoras de energia com eficiência nível A, né, do Procel, PBE. Então, é uma instrução normativa também bastante citada. Essa sim foi direto na CISAP. Foi feito com o professor Lamberts, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, acho que você conhece. não, não conheço. Isso, o Lamberts da UFSC e a Patrícia não é Amorim, lá da UNB também, vou lembrar o nome dela aqui. Então são pessoas assim, que trabalharam muito. E é claro, o próprio Inmetro, o pessoal do Inmetro lá do Rio, e o pessoal também do Minas Energia, lá da Superintendência de Eficiência Energética, e o pessoal do Procel da Eletrobras. Então realmente aí a CISAP teve alguma atuação bem interessante e importante, né, para essa definição aí de compras sustentáveis. No caso da IN1 foi geral e já da IN2 foi com foco em eficiência energética, nível A do Procel. A gente está falando de rotulagem, né? A BNT, inclusive, tem o sistema que eu até conheci o Luigi, né? Acho que deve estar lá ainda, não sei. É importante dizer que com a IN2 ela trabalha com esse item da rotulagem no seguinte sentido. O Inmetro, ele é um órgão acreditado, né? A BNT e o Inmetro, então, eles conseguem rotular, né, conseguem dar um certificado acreditado, que é a dificuldade de você falar por que que esse bem aqui é ou não é sustentável. Então, essa foi uma ideia interessante e com foco nisso avançou. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes e mais desafiadores da sustentabilidade. Primeiro é definir os critérios de sustentabilidade e segundo é comprová-los para que os Exato. compradores públicos possam ter a segurança de incrementá-los nas compras públicas.
A gente vai entrar nessa discussão já já. Beleza. Vamos focar na questão de rotulagem ambiental. Ok. Bom que você trouxe esse preâmbulo aí que nos ajuda na caminhada e muito bom saber esse histórico aí, porque isso é o que reforça aquela a questão da melhoria contínua, né? Ou seja, tem passos Exato. dados lá em 2010 Isso, que foram 2014. assim, né, seminais e às vezes no momento não tiveram a repercussão que poderiam ter, mas eles são a base, né? A Perfeito. caminhada em diante ela vem dessa base, né? Não está se criando nada Perfeito. de novo, né? Isso. E eu trouxe o exemplo da CISAP porque ele foi interrompido, né? Na mudança de governo, e a gente Uhum. estava, o meu envolvimento na CISAP tinha sido justamente no processo de construção das fichas Hum. técnicas para produtos, a gente estava inclusive tratando na época de café. Café. Isso, que era Certo. para criar critérios de sustentabilidade baseados no ciclo de vida, no processo de aquisição do café. Perfeito. E era um Perfeito. processo muito interessante, muito, como é que se diz? Muito Desafiador? chamar de democrático, né? Ah, Porque democrático. envolvia atores de governo, atores da indústria, Isso. das associações, né? A gente sentava na Uhum. mesa e aí vinha o cara aqui, o super técnico, ele falava, não, tem que botar esse critério. Aí o cara da indústria falava assim, E ah, esse critério é lindo de botar na parede, mas ele não para em pé, né? não funciona. Não funciona, enfim. E essas discussões Legal. são extremamente importantes, né? Muito Que eu importante. acho que é o que virá a ser os diálogos competitivos também, né? Eles vão ter Isso. essa cara, né? Com relação ao diálogo competitivo, eu ouvi você falar, até vamos guardar a sua fala. Vai ser interessante, inclusive, voltando. Eu sou engenheiro, então por isso que eu estou colega seu da área elétrica, né? Certo. Então eu falo muito, evidentemente, daquilo que eu mais sei, que é a eficiência energética, né? Aí vai ser interessante para os contratos de eficiência, né? A gente poder Sim, ter contratos de performance, poder pagar pela economia de energia, por exemplo, a uma empresa que vai gerar essa economia e o governo então vai partilhar essa performance com essa empresa, mas a nível, é claro, aí do diálogo competitivo, porque ele vai ter que dizer como, quando, né, e quanto vai economizar para que ele de fato receba esse percentual ali calculado. E como cada órgão, cada árvore de, digamos assim, de necessidade é diferente, aí o diálogo competitivo vai ser interessante porque existem algumas alternativas muito simples, que são alternativas contratuais, mas existem também empresas públicas ou órgãos públicos que já têm uma série de equipamentos e sistemas que somente realmente um diálogo competitivo para resolver toda aquela gama, né, de sistemas integrados, como você falou ontem, eu achei interessante, aquela teoria dos sistemas, né, para poder de fato produzir um resultado. Mas maravilha. vamos aguardar, você vai avançar aí. Joia. Enfim, eu não devo me debruçar muito sobre a questão, Claro. Aham. mas é porque realmente depois dessa análise que eu fiz em relação a 14.133 para identificar a relação dela com a avaliação de ciclo de vida e PCV, né, os diálogos competitivos eles realmente saltaram aos olhos, assim, eles são uma alternativa muito interessante. É lógico que eles demandam um Com a fator. regulamentação que está em curso, demanda todo Isso. um trabalho E, aí de. e tem um fator que talvez ele seja muito crítico aos processos licitatórios, que é o fator tempo, né? Sim, Diálogo exato. invariavelmente demanda tempo, né? É, Mas a ideia é que esse tempo se reverta em eficiência, né? Ou perfeito. seja, o tempo a princípio perdido, né, que eu vou chamar de É, investido, vai ser compensado numa compra sendo feita vamos, de maneira muito mais eficiente, né? é. A pessoa lá da Unibeta, só para te indicar também esse nível de tratamento de eficiência energética, é a professora Cláudia Naves Amorim. Pessoa muito assim conceituada, pessoa que eu tenho um apreço muito grande e quando eu falo isso, eu falo profissionalmente. Pessoa de alto respeito, viu? Então Cláudia ela Naves tem Amorim. Legal, bom isso. saber. No NB. Obrigado, Anderson, De nada. pelos compartilhamentos. Tá bom. Bom, e aí, voltando aqui na questão da SIX, né? Pensando que, inclusive, a CISAP seria aquela pedrinha que veio antes, né? E aí a SIX agora está, enfim, num momento maravilhoso, né, para poder trabalhar. Ela tem essa questão da margem de preferência, que é muito interessante, né? É, essa questão eu acho ela bem importante, por quê? Porque ela é a perspectiva, ao invés de penalizar quem faz mal, você premia quem faz bem. Que é depois uma discussão que a gente deve se aprofundar quando a gente estiver falando de critérios, né? Fala assim, mas como incluir critérios, assim, aqueles critérios que falam assim, olha,
não pode, né? Como diria a diretora da escola lá de um desenho, não pode nada, né? Ao invés de ser o não pode, você botar critérios assim, olha, desse jeito é melhor, né? Desse jeito a gente estimula, né? Ou seja, você ter critérios que vão premiar a boa prática, ao invés de penalizar quem não entra no grupo, né? Isso é uma outra questão que a gente fala um pouquinho mais para frente. Então, exatamente o objetivo de melhorar a contratação pública, governança para critérios de sustentabilidade, né? Esse é um termo que também está correndo muito e as pessoas estão tomando noção, né, do que é, da importância que é, né? E lógico, né, promover a competência para aplicação desses instrumentos de fomento, né, para inovar e promover o desenvolvimento sustentável, né, por meio das contratações públicas. O PLS, ele vai ser alvo da última aula, então eu não vou falar dele aqui muito, né? Mas, né, ele é consequência também da lei, né? Ele saiu aí por meio de portaria, né? É um instrumento, né, de governança, mais uma vez. Ele tem uma promoção, né, dessas práticas de sustentabilidade nas contratações e na logística dos órgãos públicos. E ele tem um monte de princípios diretrizes, e entre eles, né, o princípio diretriz 7, né, ele põe lá, considerar o ciclo de vida do objeto e os custos indiretos na avaliação da proposta mais vantajosa para a administração. Né? Em poucas palavras, a gente já muda bem a perspectiva, né, do mote anterior, que era a questão do técnico e preço. Né? Agora a gente amplia o leque. É lógico que, por exemplo, você fala proposta mais vantajosa, a gente tem que entrar no acordo do que é mais vantajoso, né? Tem gente que vai falar assim, mãe, o mais vantajoso para mim é o mais barato. Não, vamos melhorar essa qualificação, né? Por isso que tem que ter realmente muito diálogo, muita discussão. Mas aí a gente volta a falar do PLS no último dia. E falando aqui um pouco da 3P, né? Inclusive para trazer um pouco de novidade aí, ou não, né? Para Gisele. A 3P, para quem não conhece, também não acho que não é novidade, né? Mas é essa agenda ambiental da administração pública, que é um programa, né, uma iniciativa do MMA para incentivar práticas sustentáveis para dentro do ambiente governamental, né, nas três esferas de poder, né, e nas três, enfim, nos três níveis também. E está falando aí de 6 áreas, né, uso racional de recursos naturais, gestão de resíduos, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização. Compras públicas sustentáveis é uma das áreas as que são contempladas, né, na administração pública. É um processo voluntário, né, a instituição se apresenta lá, e é interessante que é voluntário, não traz nenhum benefício direto, né, você tem um investimento a ser feito aqui para, enfim, você está implementando práticas sustentáveis no seu setor, e você quer tornar isso público. Você quer tornar isso um estudo de caso, né? Enfim, uma referência. E eu vendo a fala da liderança, né? Eu não sei o papel dele, se ele é um coordenador, o Pablo, lá do MMA, pessoa muito bacana. Ele teve, inclusive, no workshop que a gente fez. Aliás, obrigado, viu, André? A André compartilhou aí no chat o link do workshop, tá, gente? E o Pablo teve lá, pessoa muito bacana. E tá atuante já há muito tempo nisso, né? E numa das falas dele, ele falou que hoje parece que são 230 práticas cadastradas, né? Dentro da 3P, né? Que é um número acho que bastante significativo, né? Não sei como é que está a distribuição disso, mas eu achei um número bem impressionante, né? Então, 230 instâncias ou instituições públicas que estão, de maneira voluntária, né, projetando, né, para a sociedade o que elas têm feito em termos de práticas sustentáveis, né, nas suas instituições. Pois vale até uma análise saber como é que está essa distribuição em relação a essas 6 áreas também, né? Muito bem, governos sustentáveis, né? Aí voltando àquela discussão da sustentabilidade plena, que é a soma da interna mais a externa, né? E a interna, né, que eu estou chamando de atividades meio, né? Ou seja, da porta para dentro, né, do ministério, do órgão público, né? Basicamente vai promover práticas de redução de consumo de materiais de água e energia, processos mais eficientes, qualidade de vida no trabalho, o DEI, né? A diversidade, igualdade de gênero, inclusão, né?
e equidade, né, combate a preconceitos, né, isso tem que estar muito claro, né, e isso tudo é muito sensível, né, os órgãos públicos, eles têm, inclusive, diferenças, né, de geração, né, e, enfim, diferenças culturais, né, as pessoas enxergam essas questões de maneiras muito diferentes, e aí, a importância do diálogo, né? Botar as pessoas para conversar, tem que ter realmente. Às vezes a gente tem gente que tem medo de falar do óbvio, né? De ser repetitivo, mas tem coisas que é isso, né? A aeromoça tem que falar toda vez que alguém entra no avião que não pode fumar. Alguém, se um dia ela esquecer, alguém vai falar que ela não falou, né? Então, sabe, a gente tem que insistir, né, nessas coisas, porque é só assim que elas viram hábito, viram rotina, né? Elas entram no subconsciente das pessoas. Isso é para o bem comum, né? Isso é para o bem de todos. Acho que é extremamente importante a gente estar sempre repetindo essas questões. Bom, e a sustentabilidade externa é o que esse órgão, que essa instituição, que esse ministério, que esse departamento vai entregar para a sociedade, né, no exercício da sua atividade fim, né, que é a implementação, né, sustentável de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Né? Aí você tem essa repetição sustentável que é exatamente isso, né? Você tem uma política pública que quer promover o desenvolvimento sustentável, mas ela, em seu processo operacional, tem que ser sustentável também, né? Senão não faz sentido. O Anderson falou bem dessa questão de eficiência energética, é bem isso, né, o Anderson? Não adianta, por exemplo, não é exatamente eficiência energética, né, mas a questão de qualidade de energia, né? Não adianta você produzir um combustível carbono neutro, né, tipo um etanol, mas lá na base da cadeia você está consumindo diesel, né, consumindo gasolina, né? Ou seja, se você não Exatamente. botar na balança e consumir isso menos do que a energia enfim, o balanço energético é isso, né? Se você gasta mais energia para produzir um combustível, né, do que ele vai entregar, Você não tem teve uma coisa eficiência. errada, né? Isso. E é a mesma leitura aqui, né? Não adianta você entregar, né, um panfleto de boas práticas sustentáveis e esse panfleto ter sido feito sem essa perspectiva de sustentabilidade, né? É o tal do Exato. walk the talk, né? Isso. Muito bem. Práticas ecoeficientes com responsabilidade social. Eu acho que é o resumo disso daqui. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente já entrar no tema de rotulagem, né? Mas mais uma vez, esse material vai estar disponibilizado para vocês, né? Então, depois vocês podem ler com mais calma e entrar em contato para tirar qualquer dúvida, né? Inclusive, todos os meus contatos estão sempre associados ao material, tá? Então, mais uma vez aqui mudando de tema, entrando no tema né, que é de hoje exatamente, né, o tema de rotulagem ambiental, né, dentro desse contexto do projeto EcoAdvance, né, espera que travou tudo. Ah, não, tá pronto não, porque acabou o material do primeiro. Agora entramos no primeiro do material de rotulagem, muito bem. Né, mais uma vez ressaltando aqui o contexto desse curso ou desse GT, né, que está dentro do projeto EcoAdvance, né, e hoje o foco é rotulagem ambiental. A ideia hoje é que a gente saia daqui conhecendo esses protocolos de rotulagem ambiental de produtos, serviços, organizações, né, para a gente discutir como eles podem ser incorporados nas práticas do serviço público, né. E o desafio aqui, pessoal, né, aí cada um vai fazer essa reflexão interna, exatamente o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que o Anderson trouxe, que é essa questão de como um rótulo pode apoiar um processo de contratação. A gente pode botar no processo de contratação exigência de um rótulo? Ou qual que é o caminho que a gente gostaria, ou que a gente pode seguir, se amparando das informações que o rótulo traz, mas sem ferir a isonomia do processo? E sem desequilibrar a balança de sustentabilidade, né? Você promover pontos no processo de compra pública que poucos consigam atender, né? E aí você causar um problema socioeconômico, né? Você resolver um problema ambiental e causar um problema socioeconômico, né? Então esse equilíbrio aí dos três pratinhos, né? Para ficar nos três mais evidentes, né? Ele é bastante desafiador.
Então, a ideia hoje, a gente vai conhecer esses procedimentos de rotulagem, entender um pouquinho do cenário internacional e do cenário nacional de rotulagem ambiental, e, no final das contas, discutir de fato, né, como é que a rotulagem ela apoia essas práticas dentro do ambiente do serviço público. Bom, e aí eu trago aqui, para começar essa conversa, um- uma figura que representa muito a essência do trabalho de quem trabalha na parte de ciência da informação. Eu não sou cientista da informação, né? Eu sou engenheiro florestal, mas eu trabalho numa casa de informação, né, o IBICT, já fazem 11 anos, né? Então, eu fui positivamente contaminado pela essa perspectiva da ciência da informação, né? E que eu lembro que a nossa diretora, hoje ela é coordenadora, mas era diretora na vigência passada, né? Que ela falava muito disso, né? Assim, o IBICT, às vezes, ele não era muito conhecido porque a informação, ela sempre foi uma atividade meio, né? A gestão da informação, né? As pessoas usam a informação, mas quem faz a gestão da informação fica nos bastidores, né? E aí hoje nós somos a tal da sociedade da informação, a informação virou tá no mainstream, né? Tá aparecendo, né? Os dados são o novo petróleo, né? Tem umas frases de efeito aí que foram lançadas nos últimos anos. E aí é muito importante que pessoas que não estejam diretamente envolvidas se apropriem um pouquinho, né, do, do arcabouço da ciência da informação, justamente porque a gente está o tempo todo usando ferramentas da ciência da informação, né? Invariavelmente a gente está usando ferramentas, métodos criados na perspectiva da ciência da informação. Muito bem. E aí, uma das coisas que se conversa muito lá é justamente essa questão da cadeia do conhecimento, né? A gente tem que coletar dados, organizar esses dados de maneira que eles forneçam uma informação, ler, entender essa informação para te trazer conhecimento que vai te amparar numa tomada de decisão. Então, fazendo o caminho inverso aqui, né, uma decisão bem tomada, ela precisa de um nível de conhecimento, né, razoável a respeito do que está se decidindo, que vai estar amparado por uma informação qualificada, que por sua vez é qualificada porque teve acesso a dados representativos, né, fidedignos, atuais, né, enfim, que refletem de fato uma realidade, né. Aqui tem milhões de exemplos possíveis, né? Você pode tomar uma decisão muito errada porque ela está defasada no tempo, por exemplo, né? Por exemplo, se você não sabe, se você não tem lá o dado da embalagem do seu alimento de que a comida já está vencida, né? Muito simples, né? Você vai lá, você abre o negócio, você não viu lá que estava vencido, né? Você não foi informado a respeito, você não tomou conhecimento, então assim, vou comer, e aí você vai sofrer as consequências, né? Vai passar mal por conta de uma informaçãozinha ali que não estava evidente, ou que não estava lá, ou que você não deu a devida atenção, né? Muito bem. E você já deve ter ouvido falar dessa conversa aí, você já virou conversa de bar também, né? Das 35 mil decisões que a gente toma por dia, né? É uma coisa esquizofrênica, eu acho que não é. Esse número, a gente não devia ter sabido desse número, era melhor ter ficado sem saber. Mas enfim, agora que a gente sabe, né? E aí a gente precisa qualificar essa informação, né? Tá, o que quer dizer isso, né? Porque, na verdade, 35 mil decisões tem micro decisões, né? O fato de eu estar aqui balançando a mão para falar para vocês é uma decisão, né? Às vezes consciente ou não, né? Mas, enfim, é uma decisão e entra dentro dessas 35 mil. Por isso que são 35 mil, né? Mas é lógico que você pode passar um filtro nessas 35 mil para saber as decisões de fato que são decisões conscientes, no sentido da palavra que você reflete sobre elas, né? Onde eu vou almoçar, né? Ou decisões que vão implicar, na verdade, em consequências que vão para além do individual, né? Ou seja, é exatamente como está aqui. As consequências, elas, das decisões tomadas, elas são individuais ou coletivas, né? E aí, logicamente, parte do princípio de que se a consequência, você tem noção, você tem consciência de que ela vai ser coletiva, então ela vai requerer um pouquinho mais de mastigação mental, né? Para você
tomá-la, justamente porque ela não te afeta unicamente. E, na verdade, a gente tem visto muitos casos contrários, né? As pessoas estão, enfim, rede social, infodemia, né? Isso tudo está interferido na tomada de decisão e as pessoas estão inconsequentes, né, nas formas como elas se dirigem e, enfim, tem causado milhões de problemas, ou às vezes muito consequentes, só que com entendimentos, né, de que a consequência individual ela é muito melhor e ela se sobrepõe à coletiva, né? Mas, enfim, isso aí a gente também leva para outro momento de discussão. É, E a primeira decisão é tomar um café. Se você não toma café, nenhuma decisão que você vai tomar depois vai ser adequada, tá? Essa é a minha contribuição estritamente pessoal e eu acredito que vocês concordem. Quem toma café, Totalmente. Totalmente. Mineiro não se ainda? toma uma boa decisão antes do café, viu? E também dizem que também não se toma uma boa decisão depois da cerveja. Não sei, tá? Perfeito, É outra coisa a se exatamente. refletir, né? Eu É, costumo dizer concordo que, na também. verdade, as decisões que a gente toma quando a gente toma cerveja são muito boas, o problema é que a gente não anota. Se a gente anotasse, metade dos problemas estavam resolvidos. Né? Mas, enfim, vamos voltar para o café, né? Eu espero que tenha tomado café para tomar as boas decisões ao longo do dia. E o que é decisão, né? E aí vamos depois qualificar essa decisão, né? Decisão sustentável. A decisão, né? Ou a melhor decisão, ela requer conhecimento amparado pela informação qualificada. Oh, coisa linda, apareceu um neném ali, ajudar nas nossas decisões. E amparado por uma visão sistêmica e holística, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, é isso, não tem para onde correr, né? Você não toma uma decisão. Vou começar a usar os exemplos mais clássicos, né, que a gente tem, né? Você não toma a decisão de não vou mais comprar copo plástico para minha instituição, enfim, porque você da sua cabeça, né? Isso já vem de uma discussão da importância principalmente no nosso caso, Tupiniquim, do problema que é o fim de vida do plástico, né? O plástico em si, ele não é crítico, né? Em termos de impacto ambiental. O problema é o fim de vida dele, o que vai acontecer no descarte, na reciclagem, né? Que a gente sabe que ela é muito pouco eficiente. Então, você precisa dessa perspectiva sistêmica e holística, né? Entender também, por exemplo, assim, né, se eu substituir plástico, eu vou estar interferindo no mercado de que maneira, né? Daquilo que a gente estava conversando ontem, né? O mercado está preparado para isso, né? Para atender uma demanda grande de copos de papel, enfim. As pessoas estão preparadas para trazer as suas canequinhas, ou elas estão esperando que a instituição dê uma canequinha para ela substituir o copo plástico, né? Tem várias questões aqui. Então, quando você vai decidir, você tem que refletir sobre isso, né? Como que o que eu decido me afeta, como isso afeta terceiros, como isso afeta o ambiente, né? Quando a gente está falando de decisão sustentável, ou seja, o socioambiental tem que estar junto, né? Inclusive tem uma instituição que fala que socioambiental se escreve junto. Eu sou completamente de acordo, né? É o ISA, né? O Instituto Socioambiental. O slogan deles é esse, né? Socioambiental se escreve junto, né? Eu sou completamente de acordo. Essa distinção, né? Ela talvez sirva por questões didáticas, né? Mas para efeitos reais, tá tudo junto, né? O sócio e o ambiental. Muito bem, então, nessa decisão, né? A gente, reforçando, a gente precisa tomar decisão baseada num conhecimento que se adquiriu a partir do acesso à informação qualificada por dados representativos. E esse é o caminho que se segue, né? Você tem os dados são dispersos, a informação ela vai de alguma maneira classificar e a gente, no processo de aquisição de conhecimento, vai organizar essa informação, né? Vai tomar consciência dos fatos, né? E vai, no final das contas, tomar a decisão, né? E aí já de menor impacto socioambiental, né? No final das contas, quando a gente tem plena consciência do que está acontecendo, a gente sabe que, no final das contas, a gente está diminuindo impacto, né? O ser sustentável, o ser regenerativo, né? Como inclusive a Andrea trouxe ontem no relato dela, né? A questão do ser regenerativo ainda é um desafio muito grande, né? São poucos setores que a gente pode falar, de fato, que as práticas deles são regenerativas, né? A maioria das coisas que a gente faz enquanto indivíduos e coletivamente também ainda está no processo de
redução de impactos, né? Ou seja, lógico que a cenourinha que fica lá na nossa frente, ela tem que ser a cenourinha da regeneração, né? Mas para isso a gente ainda tem uma caminhada para seguir. Muito bem, e aí a tal da decisão sustentável, né? Essa opção consciente, né, para uma alternativa que vai exatamente causar menos impacto negativo e, quando possível, promover impacto positivo, né, sobre terceiros e sobre o meio ambiente, e logicamente sobre você. E aí você tem que considerar aí a questão temporal, né, a questão de duração, a questão da magnitude e reversibilidade, né? Quem trabalhou de alguma maneira com estudos de impacto ambiental, EIA, RIMA, né, viu essas palavras, né, tempo, duração, magnitude, reversibilidade, né? E as consequências que podem ocorrer, que na verdade as consequências são os tais dos trade-offs, né? Isso, mais uma vez, amparada pela melhor informação disponível e acessível. E eu estou chamando de melhor informação a informação qualificada, baseada em dados reais, fidedignos, representativos, né? Checáveis, né? Outra questão muito importante, né? E quando a gente fala em dados, tem um negócio chamado FAIR, não sei se já ouviram falar, né? Que o FAIR é uma sigla, né? De findable, né? Ou seja, do dado acessível. Não, o A é o acessível, né? O findable é o disponível, A de acessível. O I, a professora pode me ajudar se ela estiver por aí. O I é de, não lembro se é de interoperável, e o É, R de recuperável. Tiago, o Isso, S é de localizável, o A isso. de acessível, no sentido de ter acesso a, o I é interoperável e R é o reuso do dado. Pronto, reuso. Perfeito, obrigado, professora. E o reuso ele é essencial para nosso discurso aqui, né? Dados que são reutilizáveis, eles implicam em aumento de eficiência dos processos, que por sua vez aumentam, né, diminuem os impactos negativos, né? E diminuem a distância para o que a gente está chamando de sustentável. Obrigado, professor, mais uma vez. Muito bem, e aí a decisão sustentável, né? Mais uma vez, demanda conhecimento consolidado demanda informação. Isso aqui é uma leitura é, um pouco pessoal, tá? Mas lógico que está amparada por leituras e referências, né? Mas essa informação ela tem que ter perspectiva sistêmica, ela tem que ser rastreável, né? Isso tem a ver com o rastreável tem a ver com o findable, né? O localizável, né? O reprodutível, ou seja, ela pode ser reutilizada de fato, né? E o transparente tem a ver com o acessível, né? Desculpa, aqui não é um espelho do FAIR, não, tá? O FAIR é outra coisa. O FAIR, ele tem muito mais propriedade, tem muito mais discussão, tem muito mais gente envolvida, né, para desenvolvimento, né, dessa perspectiva do FAIR. A professora botou aqui para gente. Obrigado, professor. Muito bem. E aí, eu lanço aqui umas perguntas antes da gente entrar no próximo ponto, né? E, na verdade, a pergunta é, antes da gente saber discutir aqui, depois a gente volta, pode até voltar nessa pergunta, mas antes de saber como é que é a estrutura de um rótulo ambiental, se alguém aqui pessoalmente já tomou uma decisão, né, de compra, porque teve acesso a informações ambientais, se lembra como é que essas informações estavam disponibilizadas e, principalmente, se foi um fator decisivo na escolha, né? Por exemplo, se eu comprei um produto de uma categoria na qual ele tinha essas informações, outro não tinha, eu optei por esse que tinha as informações, né, sobre sustentabilidade. Não sei se alguém tem algum relato, né, de gôndola de supermercado, enfim, ou até das compras institucionais. Em relação à rotulagem, não, só pensei que facilitaria, né, gente? Meninos aí da. Já pensou se a gente fosse comprar um serviço e o serviço já viesse com uma rotulagem, assim? A gente não ia precisar nem pensar, né? Só estabelecer o que está lá no rótulo. Muito bem. Ia facilitar a nossa vida. Rotulagem de serviço, acho que é uma coisa bem
bem desafiadora, mas necessária, né? Ó, eu vou trazer o meu relato para vocês, né? Ano 2022, eu trabalhei com rotulagem ambiental de café, né? E na época eu não tinha me atentado para a quantidade de rótulos que tem no café. E aí, quando você vai se debruçar lá, você vê que tem rótulos, né? Por exemplo, a BIC tem um indicador de sustentabilidade. Mas aí tem o Rainforest também, né? Que aí é mais de desempenho socioambiental. E tem o rótulo ecológico, o Colibri, da BNT, né? Que também é um indicador de atendimento a critérios de sustentabilidade, né? Enfim, por conta da minha experiência, né? E olha que, enfim, eu sou uma pessoa que já tem uma bagagem aí na área de sustentabilidade há alguns anos, né? Não era, eu não precisaria ter tido essa experiência para, a partir de então, tomar esse tipo de decisão, né? Mas comecei a prestar atenção mais nos rótulos, né? E aí, lógico, assim, é um jogo de equilíbrio, né? Eu vou lá nos cafés que estão rotulados, aí, outra questão, né? Às vezes vira competição, né? É como se fosse aquelas coisas de militar, né? Os que têm mais rótulozinho, são os melhores, né? Não necessariamente, né? Você tem que realmente tentar entender o que são aqueles rótulos. Mas, e aí o geológico equilibra com o preço, né? Porque invariavelmente o café de melhor qualidade, né, que tem mais cuidado nas suas práticas ambientais e do tratamento, né, do grão, isso implica num preço. Ele tem um custo, inclusive, de implementação do rótulo, né? Mas eu arrisco a dizer que o custo que ele tem de implementação do rótulo, ele se dilui, né, do, no processo como um todo, né? Ou seja, o custo operacional que ele tem para gerar as condições que o permitem alcançar o rótulo, esses sim são maiores, né? Enfim, você tem um processo de separação de grãos muito mais rigoroso, né? Enfim, esse é o meu relato. Na verdade, né, eu passei a prestar mais atenção e sempre que possível, né, quando o bolso permite, comprar um cafezinho melhor. Diga, André. Passar um pouco de como que tem sido a nossa prática lá na Anvisa, né? O que que a gente tem percebido? A gente fez uma discussão semana passada, porque a gente está fazendo uma contratação de locação de veículos. E discutindo com o pessoal da área de compras, o que que a gente percebeu? Aquela rotulagem que o licitante precisa ter antes de participar da licitação é uma rotulagem um pouco mais complexa da gente exigir. Mas vendo você falar, por exemplo, esse exemplo do café, para mim fica muito claro isso, que quando você usa uma rotulagem para algum produto que pode ser adquirido depois da licitação, fica muito mais fácil. Por exemplo, igual o seu exemplo do café, a gente teve um exemplo aqui de papel hidrossolúvel que a gente usa aqui na Anvisa. Então, a gente colocou na licitação que tinha que ser hidrossolúvel. Para ele participar da licitação, ele não precisa ter o papel hidrossolúvel. Mas se a partir do momento que ele ganha, a empresa tem que correr atrás de comprar um papel hidrossolúvel e apresentar um laudo dizendo que aquele papel tem aquele índice de hidrossolubilidade, né? Que ele realmente ele se desfaz, né? Na verdade, ele é hidrodispersível, né? Depois a gente descobriu que o papel não se dilui totalmente, mas ele fica disperso. Aham. Então, é algo que ele pode adquirir depois. Por exemplo, o café. A gente pode sim. E se na nossa próxima licitação a gente colocar que o café que a gente quer na nossa licitação seja com a rotulagem colibri? Legal, é depois. Então, a gente percebeu que facilita, sabe? Usar esse critério para algo que a empresa não precisa ter no momento da licitação. Ela não, porque aí eu não dificulto a questão da concorrência. Todo mundo Perfeito. sabe que se ganhar, vai ter que oferecer aquele serviço depois. E aí ele oferece o preço, ele avalia, né, na planilha de custo dele que vai ser cobrado por isso depois. Então, só para mostrar assim um pouco do que a gente está vivendo lá, assim, passinho, passinho, né? Cada contratação que vem vindo, a gente vai identificando essas oportunidades e vai tentando melhorar. Não, obrigadíssimo, André. É bom saber, porque é um exemplo real, né, do que está acontecendo e de que é possível, né? Por exemplo, não estou envolvido diretamente em compras, né? Eu sempre tinha essa questão, né? Falei assim, gente,
que hora que você põe, né, esse critério, né? É interessante saber que isso pode ser depois de um pré-processo, né? Bem bacana, obrigado. Com licença, pessoal, aqui é a Melissa, eu não abri a câmera porque eu voltei da academia, então não estou apresentável, né? Que eu voltei da academia às 9 horas. Enfim, isso que a Andréia fez esse comentário, principalmente em relação ao papel, né, hidrodispersível, que depois a gente foi descobrir que não é biodegradável, não é hidrossolúvel, é biodispersível, uma coisa assim, hidrodisperso, porque ele se desfaz em pedacinhos muito pequenos. E o que é interessante depois, né, é a parte da fiscalização, né? Isso aí a gente percebeu assim muito forte. Porque daí a empresa, a gente tem que estar em cima, vendo qual é o papel que você está utilizando. Deixa eu ver aqui, daí a gente vai pesquisar para ver se esse papel realmente atende, se realmente ele tem todas as características que foram solicitadas lá, né, no início. E vai fazendo os testes também, né? Porque ainda tem isso, a gente não sabe como é que vai funcionar a parte do encanamento, de toda a parte estrutural. Então, assim, isso vai desencadeando, assim, várias ações que a gente tem que tomar, né? Então, lá a gente vai escolher o tipo de papel, daí a empresa que for a vencedora vai comprar, e daí a gente vai ver se realmente está funcionando, vai ver se atende, vai ver se está funcionando, daí entra muito forte a parte da fiscalização, né? Por isso que a gente, que nem eu falei ontem, a gente está trabalhando nesse modelo aí de monitoramento dessa fiscalização dos critérios de sustentabilidade, né, para ver se realmente está sendo efetivo, né, porque imagina ter todo um trabalho desse para depois, no final, não dar certo, ou a empresa não atender, entupir o encanamento. Dando esse exemplo específico aí do papel higiênico, né? Então, assim, é Uhum. todo esse impacto que a gente tem que verificar desde antes da compra, né? Desde lá no planejamento da contratação até depois. Então, assim, é uma coisa bem interessante, né? Como vai impactando todo mundo que tá sendo atingido por aquilo ali, né? Fiscais, gestores, depois todos, né? É, Perfeito. isso que a Melissa falou é bem esse exemplo disso que você está ensinando aqui para a gente a questão, porque eu falei para a empresa, eu falei, ó, eu preciso de dados, eu preciso saber qual é o percentual de banheiros que estão tendo entupimento. Ah, eu não tenho, então tem que ter, senão a gente não consegue ter esse parâmetro. Não André, tá justifica. muito, então esse papel não está diluindo, traz o papel. A gente foi ver, não era o papel que a gente queria. Manda comprar o papel, troca, traz o laudo. Agora precisa da medição de qual é o percentual de diminuição de entupimento dos vasos. E aí, com o conhecimento, a gente ainda teve que estudar o porquê, a diferença do papel hidrossolúvel e hidrodispersível. Então, é bem isso que você está falando, assim, sem dados, a gente não consegue. E o que chamou muita atenção foi o que a Melissa falou, fiscalizando e vendo que estava tendo muito entupimento, não era para entupir tanto. Por que está entupindo? Aham. Está usando o papel que a gente pediu. Então tem que ser algo, igual você está falando, assim, tem que ter essa visão holística e todo mundo tem que estar antenado de saber que alguma coisa não está certa, porque a coisa tem que fluir, né? O sustentável ele tem que fluir e tem que Exato. ser bom para todo mundo. Não, maravilha. Esse relato é muito bom. Eu fico imaginando também o desafio que é você, enfim, você coletar esses dados, né? Você ter essa noção, falar assim, realmente tem que trocar papel porque o entupimento é prejuízo, inclusive econômico, né? O cara tem que ir lá e desentupir e tal. Mas aí também, vocês já ouviram falar do efeito rebote? O efeito rebote é uma coisa interessante. Quando você tem uma solução potencialmente melhor do ponto de vista ambiental, ela acaba se tornando ruim pelo excesso, né? Por exemplo, vamos dizer que nesse caso do papel hidrodispersível, né? Agora todo mundo, todos os banheiros têm papel dispersível, muito bem. Aí as pessoas começam a usar muito mais papel. E aí, mesmo o papel sendo dispersível, às vezes o volume de papel que se joga, ele não consegue se dispersar e aí causa o entupimento, né? Ou seja, associado às questões técnicas, você vai ter que também associar uma questão de uso, né, daquilo, né? E aí é muito difícil porque algumas coisas elas são muito subjetivas, né? A gente estava internamente fazendo um trabalho para melhorar a experiência do usuário, né, no nosso Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, o CIV Brasil, e aí batemos lá numa questão de intuitividade, né, intuição, né, os sites têm que ser intuitivos e tal. O que que isso quer dizer, né? A gente precisa deixar isso muito bem descrito
né, para quem for fazer essas melhorias, fazer de acordo com o que a gente descreveu, e mesmo assim correr o risco de alguém, após melhoria, falar assim, não, tô achando pouco intuitivo. É entender, é lógico, sempre vão ter, né, esses pontos assim. Mas o efeito rebote tem um projeto chamado Reboundless Effect, depois eu compartilho com vocês também. Deixa eu anotar aqui que eu vou compartilhar depois. Que é justamente isso, estudos feitos com soluções ditas ambientais que, no final das contas, trouxeram problemas, né? Por exemplo, de iluminação, né? Você trocar o processo de comprar lâmpadas pelo serviço de iluminação. E aí, as empresas que vão oferecer o serviço de iluminação, no final das contas, elas criam projetos que têm muito mais luz do que a necessidade, entendeu? Enfim, tem vários casos, mais para frente eu trago alguns outros exemplos, né? Mas é o paradoxo, como é que é o nome do negócio? É paradoxo de Jevon, né? Que é exatamente quando a proposta da solução sustentável ela vira um problema insustentável, né? Também depois eu mando uma referência para vocês. Por isso a importância do monitoramento, né? Depois da Isso, fiscalização, né? Porque nós, assim, a gente criou agora porque a gente entrou com contato de facilities há pouco tempo, né? Que foi uma inovação para nós, inclusive entrou no nosso PLS. E uhum, a gente está fazendo esse monitoramento para ver se realmente vai ser mais vantajoso e tudo. A gente vai monitorar isso para depois avaliar ao final. E essa parte do papel higiênico, então, a gente está em contato com a empresa, né? Que a empresa acabou ficando com todos os serviços por ser facilities. E a gente sempre está em contato perguntando como é que está a questão do entupimento, aumentou, diminuiu, como é que está? Porque isso aí tudo vai impactar depois numa decisão, né? Vamos continuar nessa linha, não vamos continuar? Foi efetivo, deu certo, não deu certo, entendeu? A gente vai ter que uhum, fazer essa avaliação. Então, tudo a gente está monitorando, todos esses resultados a gente está anotando para depois, no final, ter esse olhar aí, assim, é sustentavelmente, ele é sustentável, mas ele se sustenta, entendeu? Ele não tá dando tanto problema assim no encanamento, ele piorou, então, assim, toda essa avaliação que a gente tem que fazer depois, por isso que a parte da fiscalização é muito importante, sabe? Depois compramos o material, contratamos o serviço sustentável, mas e depois? Ele se manteve? É sustentável manter um serviço ou um produto assim? Então, sim, assim, sim. essa avaliação que a gente tem que fazer depois e que nós vamos fazer ao final desse contrato, né? Para depois ver se realmente é uma solução inovadora, mas ela é eficiente, eficaz, ela nos atende, entendeu? Então, assim, é esse olhar aí que a gente tem que ter. Perfeito. Eu acho que do ponto de vista de planejamento, a gente já rodou um Facilities, Anderson estava nesse projeto, tinha vários indicadores, né, Anderson, de economia. Mas Sim, do ponto de vista de planejamento e se conversar com o mercado, tem que ter um cuidado, porque e isso a gente teve que retroceder, que eu lembro, hein, Anderson, em alguns aspectos do Facilities que a gente rodou, é de você estabelecer critérios de medição, mas que o mercado não tem condições de rodar. Então, assim, a gente não pode também botar na conta do mercado, que não está preparado, uma obrigação sua de acompanhar. Você tem que, isso está no âmbito do planejamento, verificar essas situações. É, porque não é o core business do fornecedor acompanhar determinadas coisas. Então, assim, você tem que, para também não ser injusto com o mercado, entendeu? Você tem que colocar na conta na conta certa, né? De quem de fato tem competência para fazer aquela medição. Acho que a gente tem que ter muito cuidado também em alguns sentidos aí, para não. Inclusive, o custo tem. Porque tudo é dinheiro, gente, não tenho dúvida. Tudo depois vira custo, de fato. Tudo bem que a gente não tem que pensar, né? Tem que privilegiar resultado e tal. Mas tem que ter cuidado com o recurso financeiro. A gente sabe que o recurso financeiro não está, né? A gente vive tempos de austeridade. Tem que ter cuidado com a conta. Eu acho que tem que ter cuidado com a conta, sim. Mesmo que você se permita